Você tem que ser polivalente para manter a nossa energia se movendo, como o Baba continua dizendo sobre entusiasmo, então eu tenho que ter interesse. Uma vez as uvas foram plantadas e o fazendeiro estava ali, sabia o que fazer, em que estado, em que estágio. Nós não sabíamos. Eu não penso que Brahma Baba também já já tivesse feito esse tipo de plantio. Então havia tanto interesse e agora então todos ficavam observando, então estão prontas agora e existiam esses saquinhos para que colocar em volta e para os pássaros não comerem. E isso é interesse. E até agora estou tentando, descobrir como seria tudo isso. E se tivéssemos desinteresse ilimitado? Pelo menos a sua intenção não iria para aquilo que é de desperdício. Então, como seríamos desapegados desse interesse? Ter ilimitado desinteresse em tudo, em relação a tudo? Isso não só toca os cérebros, mas os corações. E se temos que fazer, só podemos fazer com amor. No, just one of the things that I deeply appreciate is that you are the O que consummate. eu aprecio profundamente, você é mística, profundamente espiritual, porque você é tão sensata nas suas aproximações com essas ideias dos, das, dos galhos estarem alcançando o sol, mas as raízes estarem profundamente plantadas. Existe desinteresse nas coisas de cinemas, moda e tudo mais, mas não existe nem mesmo interesse nas histórias das pessoas, o que está acontecendo com um, com o outro. Aquilo não me atrai. Tão prático, tão real. Obrigada por esse comentário. Baba está nos tornando sensatos, dignos, maduros, vendo o conhecimento dos aspectos do tempo com mais atenção, com qualidades tão bonitas. Eu estava pensando, estamos vendo você e decoramos você como um Lakshmi. Você já se viu como Ganesh? É verdade. And so this thing of, because Baba was talking today, wasn't it in the blessing? Yeah, it was the blessing, I think. Oh, yeah. Parece que foi na bênção que foi comentado algo assim. Sim, foi muito interessante. De não ser um obstáculo, de estar ali
de estar lidando com alguém que pode ser um obstáculo, mas como eu posso perceber que eu não sou um obstáculo? Eu tenho pensado em mim mesmo sobre ser Ganesh, porque existe uma história sobre Ganesh. Ganesh era filho de Parvati. Vou falar, mas não muitos detalhes. Os pais pediram a Ganesh e o outro irmão para que eles fossem ao redor do mundo. E Ganesh era muito grande, então ele pensou que jamais poderia dar essa volta e chegar primeira. And this is what I am doing these days. When Wow. Prime Minister of India was coming to Isso é o que eu tenho feito nesses dias. O primeiro-ministro veio a Madhuban, e eles me chamaram, me ligaram. Just for short time, it might be difficult. So I also was happy, not Eu like também estava feliz. Eu não poderia viajar. Havia um contentamento profundo. Quando eu não posso fazer algo, eu digo, ok, está bem. Mas havia uma outra pessoa, Jayant Ben, fez as malas e foi para a Índia. E depois veio para cá no dia seguinte. Então, é o papel de cada um. but both are close to God, you know. I never feel that if I couldn't do that, I won't be Eu nunca elevated senti de que se eu não pudesse fazer algo, eu não seria elevado, ou de que Baba não gostaria de mim. through good wishes, through Da forma que eu estiver, eu vou suportar ou dar suporte à Yagya com bons votos, com o poder do yoga. Eu não tenho que ser um obstáculo. Isso significa que eu não sou uma pessoa difícil para ninguém. Eu não fico carregando reclamações. Eu não levo nada comigo que não seja bom. Então, eu não sou um obstáculo para ninguém, nem para a Yagya. Mas se você tem um sanskar em particular, como o Baba disse ontem, muito bem, mesmo que um espírito esteja entrando numa alma e que tenha um sanskar forte, então isso emerge. Então você começa a fazer coisas. Você não faria isso normalmente. Então, eu não tenho que ser um obstáculo para a Yagya, no sentido de haver medo pelos sanskars de alguém emergindo, de falar ou fazer coisas que não são boas para a Yagya ou para qualquer pessoa. Se você for um conquistador de obstáculos, o seu poder continua aumentando para ajudar outros, para remover os obstáculos deles. Então, para você também ficar livre de obstáculos. Uma vez Nadia diz que quanto mais você se tornar verdadeiro, você saberá o que é a verdade. Então, quando alguém se torna livre de obstáculos, eles têm, então, Ganesh, a imagem de Ganesha, mas quando eles também têm a swastika, adorando Ganesha, eu acho que cada um de nós deveria pensar que somos Ganesha. Somos próximos aos pais, obedientes aos pais, fazendo tudo de forma sábia. O Ganesha é considerado muito sábio. E também, Ganesha deve estar liberando obstáculos. É o símbolo
and will Em todos help os lugares eles colocam Ganesh, porque ele ajuda a remover os obstáculos, é livre de obstáculos. Existe alguma história relacionada aos 3 aspectos do tempo? Eu penso que uma visão de longo alcance. Querem ver tudo, querem ver o resultado instantaneamente. E mesmo para coisas simples, quando você planta uma semente, você sabe que então ela vai crescer, vai dar frutas, e depois um dia não vai estar lá. Se pode ver tudo, se pode ver em tudo os 3 aspectos. Pode ser uma fruta, pode ser algo novo e velho. É uma fórmula eterna. Tudo passa através dos 3 aspectos do tempo. Penso que é muito fácil de entender dessa forma. Tudo passa pelo presente, pelo passado, presente e futuro. Isso é uma sabedoria, mas para mim, eu tinha o comprometimento de que eu não seria um obstáculo. Mas então, quando alguém decidiu que eu era um obstáculo, eu tive esse tempo, mas, em outras palavras, não penso que eu estava em um estado de ignorância. Foi estranho, porque a pessoa falou que não sentiu que eu tivesse tanto amor por eles. Era tão estranho, porque eu pensava que eu tinha tanto amor por ela, por essa pessoa. Então, numa situação como essa, o que você faria? Você sabe que você não fez nada, que você não fez aquilo da qual foi acusada, mas a pessoa ainda acha que você é um obstáculo. Como eu mudo isso? Você deve ter bons votos, amor por eles para cancelar essas vibrações que estão vindo para você. Eu penso que às vezes as pessoas têm expectativas, desejos para fazer algo e, e pensam que suas expectativas não foram preenchidas por causa da outra pessoa, então eles a culpam. Mas o princípio verdadeiro é que tudo que acontece na sua vida, você não pode culpar ninguém, você é responsável, você é a causa, o fato, você é aquele que tem que ter responsabilidade total. Então, essa autorrealização de não apontar para fora para ninguém. Eu não vejo ninguém como obstáculo na minha vida. Talvez um desafio, talvez uma oportunidade, algo para aprender ali. E então, você não tem sentimentos por alguém, de que alguém não me ama. Mesmo que isso possa ser verdade, eu não deveria pensar ou tomar isso. Eu vejo que alguém, ou é que a gente quer aquela pessoa, quer ser, eu deveria ser desapegado naquele momento. E por que não eu? Porque existe essa diferença. Eu não gosto desses tipos de pensamentos, eu gosto de me sentir real. Eu não me sinto digna. Eu não vejo e não sinto isso, não tomo isso para mim. Penso que foi uma Murli anterior, Baba disse, não faça acordos com aqueles que são fracos, mas torne-os seus companheiros.
Como você faz isso? Existe a possibilidade de eu não ser muito pura, ou talvez um pouco desagradável? Alguns podem ser fracos pela fraqueza, mas outros I think that podem ser problemáticos. there are so many, like, during COVID, right? Or when there is É, por exemplo, quando houve Covid ou quando há uma infecção, como nos protegemos? I always kind of send lot of good vibrations Eu sempre to the envio atmosphere. muito And boas so vibrações kill para a the virus. atmosfera So e penso, isso deve matar esse vírus. person, Mesmo a pior situação, a pior pessoa ou objeto, você ainda deve ter bons sentimentos, bons votos. the end comes, it's real end. E é assim que o fim If you're not vem. doing the right É way, o it's fim not real, real de end. verdade. So like Mas senão não é. don't take medicine because they feel, especially for fever, that it should naturally go. Right. Because A fever febre, por exemplo, deveria is passar por si só. cured and you keep taking tablets. Se a causa não for curada, So same is a like febre in the permanecerá. sense of kind of what Baba says, mercy and compassion. Como o Baba diz sobre misericórdia e compaixão. Constantly be with that person, Right, right. but have companion and Ter sometimes companheirismo, very subtle things às vezes há certas have to coisas train them. que são sutis e você tem que mudar isso Because anyone e who torná-las muito sends our positivas. attitude towards them, any kind of attitude, it is not very good in long term. So how Ter, to work in a way where we do ter not boas hold atitudes. anything, have any Não attitude ficar of segurando nada weakness or que não something seja like that, bom. whatever it is. But our feelings have to be very pure. Os nossos sentimentos devem ser muito puros, generosos, cheios de misericórdia. There are some souls Há uma irmã, há algumas almas que se renderam, what is the right way. mas não sabiam como era a maneira certa. Deram tudo para a Baba Still they don't feel settled. They e feel they ainda don't não have se enough, sentem or they have obstacles. que So têm o sometimes they come to me and suficiente. Então, algumas almas vêm a mim listen to them. Even I know porque eu ouço elas. why Eu they are sei feeling qual é o upset. problema But how delas still we help them? Because after all, where e will como they go? ajudá-las. No? E daqui aonde elas iriam? I just deeply feel that if they get Eu settled, sinto get it, que se elas what they ficam want in life, tranquilas it will be so good. e sabem o que elas querem nessa vida, seria tão bom. And some Então, people say, eu "Why observo you have essas interest in it? almas. What is Por the que best você way?" tem interesse nisso? If they get E settled, perguntam, e they ela want diz, aonde elas poderiam ter ajuda? haven't been able to help because of whatever reason. And if I can, through E pure se eu thought, posso, através de bons I'm not pensamentos, getting bons into that votos, situation with them. eu não estou entrando nas situações. But if little good wishes can help, Bons votos things podem can ajudar, soul. bênçãos podem ajudar aquela alma, então por que não fazer So isso? knowing that it's weakness or whatever, Sabendo que é uma fraqueza ou o que for, mas essa compaixão, somewhere they have to be helped, right? For de sure. alguma forma elas têm que ser ajudadas, certo? Uh, Sim, sim. dedicated. Just one final thing, and going on. Uma coisa final. Shireen had started last night about does Baba think the same things, and you made it very clear. And I feel this from the Murli, that everything that Eu Baba says, sinto da Murli que tudo que Baba fala, ele está no estágio de realização total. Ele realiza totalmente o que ele diz. E com os nossos sêniors, esse não é um ponto de conhecimento, mas está integrado o conceito
conceito e a realidade estão juntos. It came in the Murley about how difficult it is for a rich man, and this is true in all religions, this idea for a rich Na person. Murley veio algo assim sobre um homem rico, uma pessoa rica. Of course, the number one soul, there was no one richer than he was. He was completely rich, right? But then he also knew the beggary part. He was also penniless, having used Alguém que era muito rico. Eu entendi que Baba era assim, e depois vem essa parte, né, da mendicância. for him the idea of being the Lord of the poor, God being the Lord of the poor, because Deus sendo o Senhor dos ricos, e Baba tendo essa experiência ele mesmo. Isso é muito interessante. Ter esse estado de realização. Eu penso assim, the purity of the realization that, and many more questions I want to ask you about estar nesse ponto de realização. Existem outras perguntas que eu gostaria de estar fazendo nesse sentido, mas eu agradeço muito. Interest and curiosity. Todos devem estar ouvindo com interesse e curiosidade. Gratidão, gratidão. Shanti. O primeiro-ministro visitando Madhuban. Milhares de anos na Índia, a sociedade, as nossas instituições religiosas tomaram a responsabilidade de servir da educação ao do pobre ao rico. Eu tenho observado do terremoto do Gujarat a sua fé e a contribuição incansável das irmãs. Eu tenho observado o seu serviço muito próximo. Lembre-se da maneira como vocês cooperaram. Isso é inspirador mesmo hoje. E se é a sua campanha, é a dedicação da Brahma Kumaris sobre o ambiente, como uma organização pode liderar uma campanha pública. A Brahma Kumaris fez isso. Especialmente quando eu vim entre vocês, o que eu tive de expectativa de vocês para o país, vocês não deixaram nada faltando em termos de preencher isso. A maneira como vocês organizaram programas para o Dia da Independência da Índia. Quando vocês organizaram yogas, encontros de yogas, quando Daddy Jenkins se tornou a embaixadora principal, quando todas essas irmãs tomaram o comando, elas inspiraram tantos. Tudo que vocês fizeram aumentar a minha fé na Brahma Kumaris muito mais.
एक विकसित भारत A के Brahma Kumaris continuará nesse caminho inovador सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र को साक्षात करेंगे e vai materializar isso de todos serem prósperos. A Vyakti Parivar, uma família de anjos unidos no amor por um. Om Shanti, isn't it Om wonderful? Shanti, não foi maravilhoso? Wonderful wonders actually. Baba está fazendo maravilhas. Finally, our Finalmente, o nosso primeiro-ministro da Índia foi a Manchabu, a Shantivan. Ele teve contato com a Brahma Kumaris desde há muito tempo atrás. Esse foi um rápido olhar da visita que ele fez a Madhuban. It's a foundation stone. It's near Shivmani home, and it's a 16th specialty hospital, and also he inaugurated vai estar sendo feito um novo hospital com 16 especialidades. Foi inaugurado um novo parque dos Jornada Vyakti, as Mulheres Vyakti de 1969, nos inspirando a mudar de Brahmins em anjos. Om Shanti. Assimilando os poderes principais de forma a se tornar a Vyakti, 27 de julho de 70, Mulher Vyakti. In which form is Bab-Dada seeing you today? De que forma Bab-Dada está vendo vocês hoje? O que Baba está vendo na face de cada um de vocês? Vocês podem dizer? Baba está vendo em que extensão cada um de vocês se tornou uma imagem avyakti, sutil, uma imagem que atrai, uma imagem alóquica, não do mundo, em uma imagem de alegria. Todas essas 4 qualidades podem ser vistas na sua face. A face de cada um de vocês indica quem se tornou isso e em qual extensão. Assim como você vê sua face física no espelho, da mesma forma, você pode ver essas qualidades nesse espelho? Qual é a visão de você mesmo que você vê no espelho quando você olha para ela? Das 4 qualificações, qual é a principal? Ou quais são as principais que você vê em você mesmo? Cada um de vocês deveria ter a prática de olhar você mesmo. O estágio final tem que ser tal que a face de cada um de vocês revela todas essas qualidades. No presente, algumas qualidades são incógnitas e outras são visíveis. Algumas virtudes são especiais e outras são menos do que isso. To an equal extent in a visible form, through which all of you will be revealed number-wise. To the extent that someone develops virtues in a visible form, na extensão em que alguém desenvolve virtudes de uma forma visível, em que extensão continue a acontecer?
Today it is o the exército time of Bhatti for the Pandava. Pandavas. Do you know what newness you have to bring about in yourself? Para hoje é o início do Bhati, You have para a brought expansão special condensada. Bhatti. And so what will you specially imbibe? Vocês têm um Bhati especial, e então o que você assimilou especialmente? Tell Baba what you wish to have Professores, digam a through this Baba Pandava army. If they o que hear it, vocês querem levar they will try to imbibe all of those desse qualities exército in Pandava. themselves. And then Se eles escutam they try antes to make any e eles effort tentam to assimilar what todos esses pontos, e então all of the eles não qualities fazem are in esforço one second. depois, o Nothing que can be vocês done. desejam deles, então, And those todos musical podem instruments, se transformar em um segundo. Nada the pode one ser who difícil. of the previous cycle, E is aqueles que very se tornarem instrumentos recebem muito boa ajuda. the memorial of the O task of the exército Pandavas Pandava do is ciclo also anterior é muito conhecido de qualquer whatever forma. happened a cycle ago. O Simply memorial da tarefa dos Pandavas é muito bem conhecido. O que aconteceu um ciclo atrás simplesmente tem que ser repetido outra vez. Hoje, Baba está dizendo o que você tem que assimilar dentro de você mesmo para se tornar a Viat e para alcançar a meta da qual vocês falaram. O que todos vocês Pandavas se chamam? Vocês se chamam dos filhos do Deus Todo-Poderoso, o Pai, não é? Então, quais são os poderes principais que você tem que assimilar dentro de você para se tornar a Vyakti? Somente então você será capaz de alcançar a meta que você manteve para você. Baba está dizendo a você quais são os poderes principais que você tem que assimilar dentro de você antes de você ir embora desse bate. Existem muitos poderes, mas os principais são o poder de tolerar, o poder de discriminar, o poder de condensar a expansão e o poder de criar a expansão. Às vezes você tem que reduzir a expansão e às vezes você tem que criar a expansão. Você também precisa do poder de empacotar, de acomodar, de enfrentar e de decidir. Junto com isso, com esses poderes, você também precisa do poder de tornar outros amorosos e cooperadores. É necessário o poder de unir todos. Você precisa assimilar todos esses poderes. Só então você será capaz de alcançar todas as qualificações. Não é uma questão de saber se é possível, tem que acontecer. Definitivamente temos que alcançar isso antes de ir. Essas são as palavras daqueles que têm fé no intelecto. E para isso, existe um aspecto especial. Vocês têm que assimilar a espiritualidade. Juntamente com isso, deve haver também júbilo divino. Vocês têm que assimilar ambas essas coisas e soltar uma coisa, o que é? Alguém disse. Temos que renunciar ser autoritários. Alguém disse. Temos que renunciar o sentimento de inferioridade. Isso é bom. Às vezes, porque você não tem fé em você, você não é capaz de ser bem-sucedido em uma tarefa.
Por isso que Baba diz, você tem que renunciar o sentimento de inferioridade. Você também tem que renunciar a ser autoritário. Em segundo lugar, você continua mudando a sua forma o tempo todo. Às vezes, você é uma forma e às vezes você é outra forma. Antes de você ir, você tem que renunciar a essas mudanças de formas e assimilar nesse bate, ser constantemente Avyakt, é a forma alóquica, Acha, a ser continuado, Om Shanti. This with your elevated state of the mind. Agora faça serviço com o seu estágio elevado da mente e com sua atitude sutil. As much detached as you are, Quanto mais desapegado, assim como amoroso, while coming in connection and enquanto relationship with others, entrando em conexão e relacionamento com outros, que haja o equilíbrio de ser tão desapegado quanto amoroso. let there be the atmosphere Que haja a atmosfera de uma atitude de desinteresse ilimitado. This one is an unlimited Essa pessoa é um renunciador ilimitado. Let this attitude Que essa atitude não apenas alcance a mente das pessoas, mas também seus corações. there is a need for this now. Há uma necessidade disso agora. Souls will come close through this. As almas se aproximarão com isso. Service through the lips O serviço pelos lábios traz as pessoas em contato com você. E ao servir para criar a atmosfera com sua atitude, você as aproximará. अब अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा सूक्ष्म वृत्तियों से सेवा करो।